Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Eu pretendo ser rápida aqui, mas não menos importante, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Quem pode glorificar o nome dele? Aleluia, Jesus. Diz para quem está do seu lado aí, que bom que você veio. Que bom que você está aqui, amém? Glória a Deus. Nós sentimos a falta de muitos irmãos aqui nessa noite, né? Eu não sei se ficaram aí preparando a festa de comemoração, né? Eu não sei o que ficaram fazendo, mas não estão aqui. Eu entendo que tem algumas pessoas que votam aí longe, mas nós sentimos a falta de muitos irmãos. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida que está aqui, amém? Mesmo com tantos afazeres, porque nós sabemos, né, que todos nós aí vivemos numa correria dentro da cidade que nós moramos, mas louvado seja Deus e bem-aventurados sejam vocês, né, que tiram o tempo do Senhor, tiram o dia do Senhor, tiram esse tempo para congregar. Isso é muito, muito especial. Amém? E glória a Deus pela sua vida. E glória a Deus pela vida de quem também está nos assistindo aí em casa, que por algum motivo, né, não esteve aqui, mas que através aí desses meios de comunicação você consegue aí ser alcançado também pela palavra de Deus. Mas nós vamos continuar cultuando a Deus aqui nessa noite. Porque quando nós nos colocamos aqui, né, diante dele, é para prestar um culto, e o culto racional, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo. Ninguém me obrigou. Isso é algo pessoal, né? Adoração a Deus, o culto a Deus é algo pessoal, é algo individual. E nessa noite, Deus ele está aqui para receber o seu culto. Amém, igreja? Vamos fazer nossa declaração nessa noite, amém? Pega aí a sua Bíblia e com muito fervor nós vamos aí fazer a nossa declaração. Diga comigo assim: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro o meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. E luz para os meus caminhos. Senhor Jesus, eu quero orar aqui com os seus filhos e filhas que estão aqui neste lugar. Nós não queremos clamar da tua bênção, Senhor, porque nós sabemos que ela está sobre este lugar desde que este culto se iniciou, Deus. Mas eu quero clamar pelos corações, pelas vidas, pelas mentes. Que a nossa mente esteja cativa à tua presença, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Fala as nossas vidas de uma maneira que somente o Senhor pode falar, que somente o Senhor pode ministrar. Que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Quebra, Senhor, todos os impedimentos, todos os laços. Senhor, tira toda ou qualquer preocupação aí da nossa vida e da nossa mente, Senhor. E que nós estejamos aqui de corpo, alma e espírito, Senhor, diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós vamos para a palavra de Deus, mas eu quero te convidar a se desligar aí de tudo, né? Então eu quero que você tire a sua preocupação aí de eleição, né? Tire a sua preocupação aí de porcentagem aí. Esses minutos é de Deus, né? E quando nós falamos de prioridade, né? Nós precisamos dar a Ele essa prioridade. Então, no nome de Jesus, dê prioridade ao Deus que está aqui presente nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quando o culto acabar, aí você volta aí às suas preocupações habituais, amém? E nessa noite, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fraternidade, né? Fraternidade, olha que lindo. Uma palavra bem especial, né? Fraternidade. Já preguei aqui em outras situações, falei sobre amor fraterno, né? E nessa noite também o Senhor colocou no meu coração esse tema para nós estarmos aqui meditando um pouquinho, amém? Essa noite, eu preciso me acostumar, né? Porque noite, aí eu quero falar amanhã, né? Quem prefere o culto de noite aqui? Levanta a mão. Um
Peraí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Aham, tá bom. Quem prefere o culto de manhã, levanta a mão. Faz ola assim, gente, ó. Ai, desculpa, gente, né? Foi... Desculpa, né, Lili? Mas glória a Deus, né? Sendo de noite ou de dia, nós estamos aqui. Faz tempo que a gente não cultua a Deus à noite, né? Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui de noite, então, se eu falar dia aí, vocês não reparem. E eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, da fraternidade. Na semana passada, quando o pastor Valmir ele estava ministrando a palavra de Deus, ele usou um pouquinho a nossa irmã Vívia, né, que hoje está aqui, né, Vívia? Não sei se você ouviu a pregação da semana passada, depois, né, porque ela estava trabalhando lá em cima. E glória a Deus, né, enquanto o pastor Valmir ele falava, né, me trazia a memória, né, de quantas vezes nessa vida eu já fui abençoada, né, pelos meus irmãos, pela minha família, tanto pela minha família física, quanto pela minha família, né, que é a minha família na fé, que é a comunidade evangélica Transbordar. Quantos de vocês, né, Deus não já usou, né, para ser de bênção na minha vida? E ele falava um pouco dessa questão, né, do comodismo e como a gente precisa às vezes de um irmão ou de uma irmã ali para nos impulsionar, né? Impulsionar para caminhar, para andar. E glória a Deus, porque nós podemos encontrar isso na casa do Senhor. O Valmir falou sobre a Vívia, né? Mas esse foi um dos episódios, né? Que o Senhor usou a vida da irmã Vívia para nos abençoar, né? Eu diria que hoje eu tenho casa, né? Porque ela nos deu ali um chute santo. Eu vou dizer que eu tenho emprego, porque ela deu um chute santo, porque até no dia da entrevista eu falei, ai, Vivi, eu acho que eu não vou não. E ela disse, não, você vai no nome de Jesus. E eu já estou lá há 12 anos, para a glória de Deus. Porque alguém, né, uma irmã minha me incentivou, né? Eu tenho um carro porque, glória a Deus, né? Deus usou um irmão, uma irmã, às vezes, né, para ajudar ali, né, para emprestar. Alimentação, quantas vezes nós fomos abençoados, financeiramente também, quantas vezes nós fomos abençoados. Uma palavra também na hora da enfermidade. Então, isso é a igreja do Senhor. Isso eu estou falando da minha vida. Eu não posso reclamar do cuidado de Deus através da vida dos meus irmãos. Eu não vou dizer que, né, nós recebemos assim de todos, às vezes pela falta de oportunidade ou de possibilidade, mas nós somos muito abençoados pela igreja. E enquanto eu falo, você pode trazer à sua memória também quantas vezes você foi abençoado, você foi alcançado pela vida de um irmão, de uma irmã. Talvez você tenha sido alcançado aí em alguma necessidade física, ou talvez numa necessidade espiritual, numa necessidade psicológica, numa necessidade de momento em que você estava passando, né, alguma tristeza, e alguém te ligou e você fala, como é que você adivinhou? Não é? Porque isso é a casa de Deus. É para isso, é por essa razão que nós somos a casa de Deus. É por esta razão que nós somos família. É por essa razão que nós somos igreja. Porque se for diferente, não há razão de ser. Porque o próprio Jesus disse, né, conhecerão vocês, né, pelo amor que vocês sentem uns pelos outros. E eu achei por bem, né, o Senhor colocou ao meu coração falar um pouco sobre isso. E o que é fraternidade? Fraternidade é amor. Fraternidade é um laço entre família. Fraternidade é irmandade. Fraternidade é união, é afeto, é compaixão, é empatia, é se colocar no lugar do outro. E isso é o que nós esperamos ver e ter dentro de um lugar onde nós chamamos de casa de Deus, um lugar onde nós chamamos de família. E nessa noite, essa mensagem, né, esses poucos versículos que nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor, ele não vem
como uma acusação sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele não vem nos acusar. Esse papel é de Satanás, né? E se você está se sentindo acusado por algum motivo, faça como a bruxa do 71, né, pastor Nancy? É você, Satanás, né? Assim que ela fala, que é Xixás, né? É você, Satanás? Pergunta. Porque o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que ele nos convence do erro e do pecado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função bondosa nas nossas vidas. Amém? E eu queria ler com vocês um dos, né, salmos mais lindos que a palavra de Deus tem. Então, vamos ler Salmo 133. Então, se você quiser, você pode achar aí na sua Bíblia. Ou se você quiser ler aqui conosco, pode ler. Amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Salmo de número 133, que são o cântico dos nossos irmãos hebreus, judeus, reis, sacerdotes. Estão aqui expressos através do livro de Salmos. E nós vamos ler Salmo 133. E quem achou, desachei. Diz assim a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá assim, vivam aqui também? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Quem pode dizer amém? Não é lindo, pastora Nessi? É lindo demais, né, evangelista Eliette? É muito lindo esse salmo. E outro dia eu estava meditando acerca dele, né, para as nossas vidas. E eu queria trazer alguns raciocínios aqui, algumas questões sobre este salmo. Louvado seja o nome do Senhor, que através da palavra de Deus, não só dessa, mas de toda a palavra que é ministrada sobre esse altar para as nossas vidas, ele venha como um rio que sai do trono de Deus e alcance as nossas vidas, trazendo vida e fraternidade, afeto, união, né, laço entre família. É o que Deus ele tem para nós, em nome de Jesus. E o povo de Deus, eles sabiam disso. No entanto, que eles trazem essa expressão através de cântico, né? Ali no subtítulo diz o cântico dos degraus de Davi. Então eles estavam ali entoando, eles estavam cantando, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês acerca dessa fraternidade é que a união do povo de Deus é fonte de deleite. Glória a Deus. A união do povo de Deus é fonte de deleite. Então eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é tão viva e ela é tão real. E essa união, ela traz vários benefícios para a nossa vida. Quando nós caminhamos num só propósito, quando nós caminhamos debaixo de uma visão, quando o nosso coração é um, né? No meio do caminho pode acontecer que de repente Deus mude a visão de um e de outro, porque Deus também tem os seus propósitos, né, para a nossa vida no coletivo. Então sempre que nós vamos receber aqui alguém como membro da igreja, eu sempre oro por essa pessoa dizendo: Senhor, as mesmas promessas que estão sobre a comunidade evangélica Transbordar, a partir deste momento elas fazem parte da vida desta pessoa.
porque há uma promessa de Deus específica para as nossas vidas. E se o Senhor colocou no coração para que pessoas estivessem em fraternidade, né, buscando esse propósito, essa promessa de Deus, então, né, que nós caminhemos aí juntos para que isso aconteça. E quando, né, de repente Deus dá uma visão para alguém de não, eu quero que você viva um outro propósito, porque tem os propósitos coletivos e os propósitos individuais, né? E Deus leva, e glória a Deus, porque no meio da caminhada de não sei quantos anos que nós temos aí de pastorado, nós aprendemos isso. As ovelhas, elas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E nós vamos cuidar de cada uma das que o Senhor colocar nas nossas mãos. E nós vamos abrir mão de cada uma das que o Senhor levar das nossas mãos. E nós precisamos aprender a estar em paz. Ainda que aos nossos olhos não seja justo, nós aprendemos a estar em paz e respeitar e continuar acreditando nos propósitos de Deus para essa casa. Amém? Então, quando eu digo que a união do povo de Deus é fonte de deleite, é porque a união, ela traz muitos benefícios. É como se fosse um remedinho. Então, você pode, usar, como se tivesse ali muitas cápsulas, dentro de um frasquinho de remédio ali, espiritualmente falando. E a união é uma dessas cápsulas, que não é o ômega 3, Tome ômega 3, Você, vai sarar, vai curar, vai ter força nos ossos, sei lá o que é, ômega 3 lá que a moça lá faz o comercial. Mas é como se fosse uma cápsula. E ela traz, muitos benefícios. Quando você vai numa farmácia e alguém te oferece ali vitaminas, ela diz, olha, aqui tem vitamina de A a Z. E você compra porque você diz, nossa, o meu corpo vai ficar aí vitaminado, de A a Z. A união do povo de Deus é fonte de deleite. Por que nessa noite eu bato na tecla de que nós precisamos entender que quando nós vamos para a casa do Senhor, apesar de que aqui é um lugar onde nós nos alegramos de ver os irmãos, de socializarmos, de vivermos aí, em um ciclo de amizade, de conversa, de muitas outras coisas, nós precisamos ter na nossa mente que quando nós entramos neste lugar, o nosso público, quem é o meu público? É Deus. O nosso público é Deus. Então, é como se, nós estamos reunidos aqui como se vocês fossem meu público. Não, vocês não são o meu público. Nós somos o público de Deus. Quando você pensa em um show, talvez seja algo, fora de contexto, é porque eu não arrumei outro exemplo agora, mas se você está em um show, está ali um artista se apresentando para você. E lá embaixo, tem pessoas que gostam, que vibram, que choram, porque vem ali aquele artista, vê ali aquela pessoa, que ele tanto esperava ver. E eu já vi aí diversas pessoas, que são fãs de alguém, que está aí na mídia. E a pessoa se emociona, a pessoa chora. Será que Deus tem esse sentimento quando Ele nos vê adorando a Ele? Quando Ele nos vê cantando para Ele? Quando Ele nos vê orando para Ele? Então imagine que Ele é o nosso público e nós é que estamos fazendo, oferecendo algo para Ele. Então nós precisamos ter essa consciência. E por que eu estou falando isso? Porque a união do povo de Deus é fonte de deleite. E o que é deleite? Deleite é um sentimento de satisfação. Você já comeu tanto, eu sou experiente nisso, que no final você suspira, e fala, nossa, comi muito.
né? E tá feliz porque comeu muito, né? Ou quando você faz uma viagem, você fala, nossa, era meu sonho estar aqui neste lugar. Você já fez isso? Isso é satisfação, um sentimento de satisfação. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando eu falo que a união do povo de Deus é fonte de deleite, ela não é fonte de deleite, de um sentimento de satisfação para nós. É um sentimento de satisfação para Deus. Porque se nessa noite Ele é o nosso público, é Ele quem nos assiste, é Ele quem nos vê, quando Ele olha, é isso que o Salmo 133 está dizendo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É porque essa união, quando Ele olha, quando Ele assiste, quando Ele vê, traz aquele sentido de satisfação. Aqui está o meu povo, unido. Oh, quão bom. No original, a palavra bom é o mesmo bom que é usado lá em Gênesis 1. Deus fez a luz e suspirou e viu que era bom. Deus fez as árvores, separação entre o céu e a terra. Olhou com um sentimento de satisfação e viu que era bom. Isso é bom, hein? Olha o sentimento de Deus. Quando Ele criou os astros, né? Olhou lá, né? O sol e a lua e as estrelas e teve aquele sentimento de satisfeito e disse... E Deus viu que era bom. O mesmo termo usado em Gênesis 1 é o mesmo termo usado em Salmo 133. Oh, quão bom que os meus filhos estejam em união. Então, será que nós temos essa preocupação? Será que nós conseguimos, por algum momento, enxergar a palavra de Deus e abrir mão de nós mesmos para satisfazer o outro? Quem é esse outro? O Deus que te salvou. Será que nós temos como abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, para ver Deus satisfeito, se deleitando com a união e a comunhão que nós temos quando nós estamos aqui neste lugar e até fora deste lugar? A união do povo de Deus é fonte de deleite de Deus. E Ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em segundo lugar, quando Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Eu quero dizer para você que, em segundo lugar, a união do povo de Deus é um presente de Deus. A união é uma ação de Deus. E eu sempre falo isso aqui, a união é um presente de Deus. Sabe por que é um presente de Deus? Porque quando nós falamos de unção, sobre tantas conotações que tem a palavra unção, porque ela serve também em alguns textos falando sobre cura, né? Sobre aí a libertação de escravos. Mas nós estamos falando desse contexto sobre a unção através do óleo, né? Do ícone óleo ali sobre a cabeça de um homem. Que esse óleo sobre a cabeça dele fez a separação dele. E a partir daquele momento, ele se tornou uma pessoa diferente das outras. Porque ele tinha uma função diferente das outras. Ele passou a ser um sacerdote. Um homem de Deus. Um homem responsável pelas coisas de Deus. Então, nós precisamos entender que quando há essa separação, principalmente quando nós falamos de sacerdotes, e principalmente falando sobre a pessoa de Arão, não foi o escolhido de Moisés,
Não foi o escolhido de Miriam, não foi o escolhido do povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus. E foi ungido pelo próprio Deus. E a unção que veio sobre a cabeça daquele sacerdote foi uma unção dada por Deus, significando separação. Significando que ele, naquele momento, ele estava separado, ele era escolhido de Deus. Então era um presente de Deus para a vida daquele homem. E é isso que a palavra está dizendo para nós nessa noite, que é como óleo, a união é como um óleo precioso na cabeça de Arão. Ou seja, a união é como o óleo de Deus que desce sobre a minha e sobre a sua cabeça e faz separação de nós, a fim de sabermos que nós não somos mais desse mundo, somos homens e mulheres separadas pelo próprio Deus. E é muito interessante porque não é só alguém dizer: olha, Arão, a partir de hoje você é o sacerdote. Não. A palavra de Deus, ele traz esse óleo da unção como um significado sobre a vida daquele homem. E a Bíblia diz, né, que não é como nós fazemos aqui, né, molhamos a pontinha do dedo e colocamos sobre a cabeça do irmão e da irmã, não. O óleo, ele era literalmente derramado sobre a cabeça do escolhido. E a Bíblia vai trazer esse exemplo, que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que depois desce até a orla dos seus vestidos. Então, a união de Deus é como uma unção que encharca as nossas vidas. E se de repente está faltando algo na nossa vida, se nós estamos sentindo que nós estamos aí não tendo autoridade como nós deveríamos, na nossa casa espiritualmente falando, na nossa casa, nas nossas coisas, nossa vida financeira, de repente aí na nossa vida espiritual, em demônios ali escondidos que a gente não consegue expulsar, será que não está faltando o óleo da unção sobre a nossa cabeça? E a gente não consegue, às vezes a gente olha texto sem contexto, mas nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus, que diz que a união é como a unção de Deus que está sobre a nossa vida. E se nós não estamos vivendo em união, se nós não estamos em união, se nós não estamos no mesmo propósito, se nós não estamos no mesmo coração, não tem como caminharmos para o mesmo lado, não tem como essa unção estar sobre as nossas vidas. Então nós precisamos enxergar essa união como um presente de Deus. A união não é uma ação minha, é uma ação de Deus. Foi Ele que se moveu. Foi Ele quem agiu, foi Ele quem deu, foi Ele quem sacrificou para que nós pudéssemos ter união, para que nós fôssemos capazes de, através do Espírito Santo, abrir mão de todo ou qualquer diferença para sermos um em Cristo Jesus. Então é muito interessante, irmãos, né? E aqueles que me acompanham aí desde o início das minhas ministrações, né? Eu preguei há muitos e muitos anos atrás sobre o óleo da unção que descia sobre a cabeça do rei Davi. E o nome dessa ministração era o rastro da unção. Porque eu falava sobre esse óleo que descia sobre a vida daquele homem. E a partir do momento em que ele foi ungido, e que aquele óleo desceu sobre a sua vida, que desceu sobre a sua cabeça, que desceu sobre a sua barba, que foi até a orla dos seus vestidos, aonde aquele homem andava, por onde Davi passava, o rastro da unção que estava sobre a vida dele acompanhava ele. Então louvado seja Deus, porque se a unção de Deus vier sobre as nossas vidas, como consequência dessa união que nós precisamos ter, pode ficar tranquilo,
Porque aonde nós passarmos como igreja, como pessoas, o rastro da unção nos seguirá no nome de Jesus. E como é que esse rastro da unção ele vai seguir as nossas vidas? Tinha alguém enfermo ali. O Arthur passou por lá. Como que você sabe? Porque o rastro da unção que está sobre a vida dele ficou lá. Glória a Deus. Tinha alguém endemoniado lá, não sei aonde. E o demônio saiu. Porque a Márcia, que foi ungida pelo Senhor, passou por lá. E o rastro da unção que estava na vida dela ficou lá. E onde nós passarmos, pelas escolas, pelos nossos trabalhos, pelas casas, onde nós vamos visitar. A Fátima levanta a mão e me faz lembrar sobre a vida das nossas crianças. O rastro da unção de Deus que está sobre a nossa vida vai ficar marcado na vida de outros, no nome de Jesus. A unção do povo de Deus é um presente de Deus para nós. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. E em terceiro lugar, para nós finalizarmos, quem pode dar glória a Deus? A união do povo de Deus é um prelúdio para a eternidade. A união do povo de Deus é um prelúdio da eternidade. Diz assim o verso 3. Como o orvalho do Hermon, que desce dos montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hermon é um monte mais alto ali da região da Palestina. E as pessoas acreditavam que quando o orvalho, acreditavam não, é real, quando o orvalho caía, antes de cair nos outros montes, ele caía sobre o vale de Hermon. Então as pessoas tinham isso como mito, como crença, que todo o orvalho que iam para os outros montes e vales, primeiro passava sobre Hermon. Então há como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então eles diziam ali, aquele monte é o primeiro que é alcançado pelo orvalho. Ele é o mais alto, ele está mais próximo do céu. Então ele é o primeiro a ser abençoado, para depois derramar da bênção e da vida sobre os outros montes. Então olha só o significado, a comparação que o salmista vem fazer, né, sobre a questão da união, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção. A união do povo de Deus é um prelúdio. Você sabe o que é prelúdio? Eu vou dizer spoiler, que é mais fácil. Spoiler, né, de filmes. Eu não me importo de ouvir spoiler, né? Eu amo, gosto muito de filmes. Muito, muito mesmo. Eu já falei isso aqui para vocês. E às vezes a pessoa fala assim, olha, né, lá no serviço a gente troca bastante informações de filme. Olha, assiste tal filme. Aí eu falo, sério? Mas para eu assistir eu preciso saber sobre o que fala. Fala sobre o quê? E a pessoa, não, eu não vou te contar, senão você não vai querer assistir. Eu falei, não, você pode me contar que ainda assim eu vou assistir. Aí eu trago para casa, né, e falo assim, vamos assistir. Aí eu fico falando, agora ele vai fazer isso. Agora ele, por quê? Porque me passaram ali, né, um spoiler. Então ele fala assim, se você sabe, não é para ficar falando. Aí eu falo, deixa eu falar só um pouquinho. Né? Ele fala, não é para ficar falando. Porque me passaram um spoiler e eu não me importo, né? Quando eu vou ao cinema, né, se a pessoa quiser me contar, pode me contar, né? Para filme eu tenho um pouco de ansiedade, então eu fico ali, será que vai morrer? Será que não vai morrer? Será que morreu de verdade? Será que vai viver? Não é? Então eu não me importo. Aí quando surgiu lá, o último filme do Homem-Aranha foi... É só nós que assiste, Davi. O que é? Homem-Aranha, longe de casa? Longe de casa. Aí me disseram, lá tem os 3 Homem-Aranha. Eu falei, nossa, tem os 3 Homem-Aranha, agora que a gente vai mesmo.
Então eu não me importo de ouvir o spoiler do filme. E quando a gente lê um livro, né, quando a gente fala assim, olha, lê tal livro que ele é bom, né? Você vai lá ler o que está escrito na capa, você fala, nossa, é muito interessante o que diz nesse livro, né? Como você sabe, né? Ouve, né? Você leu ali o prelúdio, né? Do livro, né? E aí você se interessa em ler. E Deus faz isso com a gente. Deus, Ele dá spoilers. Deus, ele traz, né? Ele nos revela o prelúdio de como será os céus. Só que mesmo a gente sabendo como é os céus, às vezes nós estamos dizendo com as nossas atitudes, é legal, mas eu não quero ir. É legal, mas eu não vou. É legal, mas não quero assistir não. Pode me contar tudo que vai acontecer lá, porque eu não vou não. Pode me contar que eu não vou no cinema. A gente faz isso sem perceber, através das nossas reações, através das nossas atitudes. Às vezes nós estamos esperando que Deus desça do céu, né? E se revele, né, de forma humana em cima desse altar. E nós não estamos sendo crentes quando nós fazemos isso, porque a revelação de Deus está aqui, na palavra dele. Isso é Deus, isso é a palavra de Deus. Aqui eu conheço sobre Deus, aqui eu conheço sobre os céus. Para nós chegarmos nos céus, nós precisamos andar em união. Nós precisamos andar, caminhar num só propósito, com um só coração. E sermos como o Vale de Hermon. O mundo está desesperado, existe uma guerra no mundo, existe uma guerra no nosso país, bem dizendo, né? Sobre o dia de hoje. Pessoas com medo de vestir determinadas roupas na rua. Pessoas, né? Com medo de falar em quem votou. Meu pai, ele é adepto de um partido, né, mãe? E a gente de outro. Aí o Cadu falou, mãe, quem você vai votar? E passei lá para eu vou votar nesses daqui também. Aí chegou lá e falou pro meu pai. Tomara que meu pai não assista isso. Aí o Cadu chegou e falou para mim, mãe, você não sabe, meu avô me falou um monte. Cadu, você não tem caráter. Né, mãe? Você não tem caráter, né? Porque ele votou. Então as pessoas estão com medo. Mas nós não somos todas as pessoas. Nós somos a igreja de Deus. A bênção de Deus, o orvalho tem que vir primeiro sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ficar desesperados ou angustiados. O orvalho vai descer primeiro sobre as nossas vidas, para depois abençoar os outros montes, para depois vir sobre os outros vales. E se nós não estamos sendo irmãos, se nós não estamos vivendo um pedacinho do céu aqui na terra, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Outro dia o Davi falou algo para nós e eu falei, esse menino, a cabeça dele, né, mami, não tá grande à toa, ele tá ficando inteligente. Eu não sei se ele ouviu, né, de alguém, mas ele falou, mãe, a terra. Não, ela falou assim, mãe, para quem vai para o inferno, a terra é o mais próximo que ela vai chegar do céu. E quem vai para o céu, a terra é o mais próximo que ele vai chegar do inferno. Acho que você ouviu de alguém, né, filho? Não? Você que inventou? Meu Deus. Aí eu falei, nossa, Davi, é mesmo. Aí o Valmir entrou no carro, eu falei, Davi, fala aquilo lá que você falou. Fala aí pro seu pai, né? Para mostrar que o menino é inteligente. Mas gente, se você for para o céu, fica tranquilo que o mais perto do inferno que você vai chegar é aqui na terra. E se você for para o inferno, né, se você não acha bom aqui a terra, mas é o mais perto que você vai chegar do céu. Mas nós estamos aqui para viver um propósito, para ir para um lugar chamado céus, Nova Jerusalém. E a união de Deus
é um dos recursos que nos faz chegar ali. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E por que eu digo que é um prelúdio dos céus? Porque uma palavra faz toda a diferença neste versículo. A bênção e a vida para sempre. Quanto tempo é sempre? Quanto tempo em horas? Quanto tempo em minutos? Quanto tempo em anos, em décadas? Em milênios é para sempre. Não há como contar. Mas olha o que Salmo 133 está dizendo. Que se os irmãos vivem em união, Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Não tem fim, você será abençoado para sempre. Então não perca a bênção de Deus. Não abra mão da bênção de Deus. Abra mão de si mesmo para poder entrar, estar em um só coração com os seus irmãos, para viver em fraternidade. Dora, você faz parte dessa família. Irmão Walter, você faz parte dessa família. Tony e Rose, vocês fazem parte dessa família. Nós somos um. Se alguém perguntar qual é a sua família, qual é o seu sobrenome, eu hoje vivo uma união de família. Eu faço parte dos Rocha, que vem do meu pai, né? E eu faço parte dos Santos, que vem do meu marido. E espiritualmente falando, onde é que você mora? Onde é que você reside? A minha família é a comunidade Transbordar. Essa é a minha casa, esse é o meu endereço. E o Senhor se deleita quando vê a gente aqui unido. Ele se deleita, Ele tem satisfação. Ele presenteia as nossas vidas. Ele traz a bênção e a vida, Ele traz saúde. Vários benefícios, irmãos. A união traz saúde, traz paz, traz gozo sobre as nossas vidas. Então nessa noite, que possamos meditar na palavra do Senhor. Amém?